Paz do Senhor, meus prezados irmãos e alunos do curso e seminário, da Igreja Cruzada. Quero saudar a cada um dos irmãos que irão ver esse vídeo. E hoje vamos dar prosseguimento à nossa aula. Que Deus venha nos abençoar. Vamos fazer uma breve oração para que Deus venha nos dar sabedoria, para que possamos compreender também aquilo que vai ser falado, por intermédio do Espírito Santo às nossas vidas. Oramos ao Senhor. Meu Deus, mais uma vez, estamos na Tua presença, agradecido por tudo que tem nos concedido até este momento. Agora te pedimos que por intermédio, Senhor, do Teu Espírito Santo, venha nos revelar tudo aquilo que Tu tens, Senhor amado, na Tua palavra, para que sirva de edificação para as nossas vidas, para que possamos edificar a outras pessoas por intermédio da Tua palavra, Senhor. Sê conosco neste momento, é que eu te peço, te agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então tá, meus irmãos, que Deus venha abençoar as nossas vidas. E já falamos, algumas coisas sobre escatologia, é um assunto muito amplo e tem muitas coisas, Então eu digo para os irmãos que de repente os irmãos vão achar outros conteúdos que divergem muitas vezes daquilo que talvez eu venha falar, Porque são muitos entendimentos, mas nós temos, seguimos essa linha de raciocínio na Igreja Cruzada. Então o nosso entendimento com respeito às coisas que estão por vir segue nessa linha, que nós estamos aprendendo. Então vai ter muitos outras linhas, como eu falei, vai ter o pós-tribulacionista, o meso e outras coisas que vai divergir. São vários teólogos, pessoas diferentes, pensando, tendo uma interpretação diferente, mas o que importa para nós é nós crermos, que para nós o mais importante é estar preparado para a vinda de Jesus, ou se nós morrermos, sabemos que vamos estar com Cristo na glória. Então isso que é o mais importante, é nós estarmos preparados. Então a nível de conhecimento, então eu digo para todos os irmãos que se preocupe só em estar com a sua vida bem diante de Deus. Para que qualquer um desses episódios que eu falei, se atingir a sua vida, você possa subir, possa estar na glória com o Senhor. O resto das coisas que vem posterior, tribulação, milênio, então são coisas futuras. E essa parte aí já da tribulação, isso aí já não nos pertence, porque nós vamos, pela graça de Deus, subir no arrebatamento, ou se morrermos, seremos salvos. Então não é a nível de conhecimento, mas é necessário, porque está nas Escrituras, nós temos que ler toda a palavra de Deus e poder fazer uma boa interpretação também, para que não venhamos ser pegos por heresias e até mesmo fazer uma interpretação errada que venha nos prejudicar a nossa salvação. Então nós falamos nas outras aulas sobre os sinais da vida de Cristo, eu falei sobre os sinais que antecedem a vida de Cristo, e nós vamos ver que os sinais são degradação religiosa, degradação moral, revolta da natureza, a multiplicação da ciência, e também nós vamos ver que a apostasia faz parte, mas também o avivamento também para a igreja, que são as chuvas seródias, as últimas chuvas antes do arrebatamento. Então está em nós querermos a apostasia ou buscarmos este avivamento, essas chuvas, essas últimas chuvas para nossas vidas, para a nossa igreja, Muitas pessoas vão apostatar mesmo na fé, muitas coisas estão acontecendo no cenário cristão, e que a gente vai ver que realmente são apostasia, Então você vai ver que também você tem que lutar para que nós possamos ter esse grande avivamento que foi falado ali em Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Depois nós falamos ali sobre os sinais da volta de Cristo, Depois eu falei sobre o estado intermediário, o Sheol, Hades, e paraíso.
Então nós falamos, né, com respeito após a morte, para onde a pessoa vai? A pessoa vai para o paraíso, os cristãos, né, os que morreram em Cristo vão para o paraíso. E as pessoas ímpias que não quiseram aceitar, elas vão para o Sheol ou Hades. Então o Sheol, ele é descrito, ele é falado no Velho Testamento. E o Hades é no Novo Testamento. Só que o Sheol, no Velho Testamento ali, ele tem duplo sentido, né? Então tem algumas passagens que ele vai estar inserido como sepultura e não como inferno. Né? Então tem até um salmo que diz: não permitirás que o teu servo veja corrupção, nem sua alma vá ao Sheol, né? Fique no Sheol. Então ali é sepultura, né? Então nós vamos ver que no Novo Testamento já é a palavra que nós temos por inferno é o Hades. Então nós temos essa diferenciação aí e vamos ver então que o estado intermediário é após a morte, né? Então a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno, né? Que está escrito na palavra de Deus. Aí falamos sobre algumas doutrinas, né? Que falam sobre o pós-morte, né? Para nós termos conhecimento, o espiritismo, o catolicismo. Isso aí você pode buscar mais, aprofundar mais o seu conhecimento, né, sobre essas doutrinas também, para você aprender mais. Eu falei só por cima, né, mas você pode aprofundar mais o seu conhecimento sobre essas doutrinas, né. Então tem outras também, tem o hinduísmo, tem o budismo e outras crenças que existem, que falam sobre o após-morte. E aí nós falamos, né, a respeito da primeira vinda de Cristo. Falamos sobre como acontecerá, né? Que o Senhor vai vir nas nuvens, né? E nós subiremos, né? Mas não precederemos os mortos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos subiremos também, estaremos na glória. Nós vamos ver também que eu falei aqui que todo juízo, né? Todo juízo foi dado pelo Pai ao Filho, né? Então Jesus vai estar em todos os juízos, no Armagedon, Gog e Magog, o trono branco, todos os juízos, quem vai estar ali é Jesus, né? Porque hoje ele é nosso advogado, mas a Bíblia diz que um dia ele vai ser o juiz, então ele vai também verificar, né, todos aqueles que são merecedores ou não de estarem, né, com Cristo na glória. Aí falei ali sobre o que haverá no céu, né, as coisas que faremos no céu. Então foi falado a respeito disso aí. E então foi até aí, né, que eu falei aí as coisas que teremos no céu. Então hoje nós vamos entrar em outro assunto, que é o tribunal de Cristo. Então após o arrebatamento da igreja, simultaneamente vai acontecer dois fatos, né? Dois fatos vai acontecer. Então um vai ser no céu e outro na terra. Então vai ser dois fatos que vão ocorrer e um deles, né, serão 7 anos no céu, né? A igreja sobe para o céu, enquanto aqueles que morrerem vão ficar aqui na terra e sofrendo. Então no céu, simultaneamente, né? No céu acontece um fato em 7 anos e na terra também em 7 anos vai acontecer outros fatos. Então no céu nós vamos ter o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Então na terra, nesses 7 anos, estará acontecendo a tribulação, que são 3 anos e meio, e depois a grande tribulação. Então, dois fatos simultaneamente estão ocorrendo, né? Após o arrebatamento da igreja. A igreja sobe e aí nós vamos passar primeiro pelo tribunal de Cristo. Então é isso que eu vou falar agora sobre o tribunal de Cristo. Então o tribunal de Cristo, a Bíblia vai nos falar, né? Está aí na sua apostila, 2 Coríntios 5:10, vai nos falar aí com respeito ao tribunal de Cristo. Então diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Então, todos nós deveremos passar pelo tribunal de Cristo. Eu quero já dizer para vocês, né, que esse tribunal, ele não é condenatório, mas um tribunal compensatório, né? Porque a palavra de Deus vai nos dizer em João capítulo 5, versículo 24, ela vai dizer assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então não há condenação, né? Para que todos aqueles que creram na pregação do evangelho, né? E creu que o Pai enviou, né, o seu Filho para a salvação, então nós não passaremos por condenação. Mas existe o tribunal de Cristo, que é um tribunal compensatório. E aí nós vamos ver, né? Vamos ler a nossa apostila, que diz assim: não será um tribunal condenatório, e sim compensador a todos os salvos, onde as suas obras feitas na terra serão provadas, né? Provadas e recompensadas. Então vai passar pelo fogo, né? Todas aquelas obras que nós fizemos. Então nós vamos ler aqui 1 Coríntios 3, 12 ao 17. Vai dizer assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Esse dia a declarará é o dia do tribunal de Cristo, né? Que as obras serão provadas. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Então a palavra-chave aqui, ó, é mais o tal será salvo, né? A obra vai queimar e aqui, né, sofrerá detrimento. Então a pessoa não vai ter, de repente, o galardão, as recompensas, né, que aquele que tem as suas obras provadas e aprovadas, esse sim, esse receberá o galardão, diz a palavra. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo, né? Então vai ser salvo igual, só as suas obras, né, serão queimadas. Então vamos ver aqui, as obras feitas para a glória de Deus, ouro, prata, pedras preciosas passarão pela prova e serão dadas como prêmio ao trabalhador e construtor. As obras realizadas para a glória própria, madeira, feno e palha, serão queimadas e consumidas pelo fogo. Não serão aprovadas, pois foram obras corruptíveis, relaxadas, as quais o Senhor permitiu que fossem utilizadas para que o reino fosse pregado. Então aqui, esta questão aqui dessas obras aqui, elas serão queimadas. Então são muitas pessoas que até mesmo pregam o evangelho, mas muitas vezes são aquelas pessoas que estão cobrando para pregar. Cobram altos cachês para pregar, então eles já estão tendo a sua recompensa. Essas obras muitas vezes acontecem e muitas pessoas às vezes são salvas. É como eu coloquei aqui, porque Deus permite que essas obras fossem utilizadas para que o reino de Deus fosse pregado. Então não quer dizer, né, que a pessoa vai cantar, vai pregar e muitas pessoas vão ser salvas, né? Vão ser salvas porque Deus permite que esse trabalho seja feito. Muitas vezes a pessoa tem um talento, né? A pessoa tem um dom, mas ela pega e usufrui também para o seu benefício, né?
Então, nós vamos ver que são obras, muitas vezes, de madeira, feno e palha, né? Então, toda aquela questão, muitas vezes, que a gente faz porque o pastor manda, porque o pastor, muitas vezes, está em cima, e a gente faz, muitas vezes, de mau gosto, né? A gente não está, muitas vezes, de acordo para fazer, a gente não faz com o coração alegre. Então, são obras que serão queimadas naquele dia, mas essas aqui, ó, que nós vamos ver, que são ouro, prata e pedras preciosas, muitas vezes é aquelas pessoas até que são mais humildes dentro da igreja, que às vezes não tem um lugar de destaque no púlpito, não, muitas vezes não estão ali para pregar, para cantar, mas são aquelas pessoas que estão fazendo serviço, às vezes, abrir a igreja, limpar banheiros, fazerem obras que parecem menos, né, para nós, aos nossos olhos, né, como seres humanos, mas muitas vezes aquilo ali está sendo feito de coração, está sendo feito um sacrifício. Muitas vezes o irmão, a irmã, deixa o seu lar e vai lá na igreja trabalhar com alegria. Ele está varrendo, está fazendo a obra de Deus, evangelizando muitas vezes com alegria. E isso são obras que passarão pelo fogo, mas não vão ser queimadas, né? Porque foram obras que foram feitas com amor para Deus. Então, muitas vezes, né, muitas pessoas estão fazendo as coisas, muitas vezes, por interesse próprio. Então, essas obras, todas elas serão testadas no tribunal de Cristo. Então, isso é importante. Então, o tribunal de Cristo, ele não é um tribunal condenatório, mas sim para classificar as nossas obras, né? Então, eu digo para você, se você hoje faz, talvez, a obra de Deus por obrigação, né? Você está fazendo a obra de Deus hoje por obrigação, muitas vezes, porque o pastor está lhe implorando, muitas vezes, para que você faça. Mas eu digo para você, não faça, né, como se fosse para ele, né? Não, faça para Deus. Então, aqui, ó, Colossenses 3, 23, 24 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então fica bem claro aqui, né, que o tribunal de Cristo vai ser para tudo aquilo que nós fizemos na obra de Deus, vai ser testado, né, pelo fogo. Então, que você, a partir de hoje, se você muitas vezes estava fazendo, muitas vezes por obrigação na obra de Deus, né, cada evangelismo, cada visita a um hospital, cada oferta que você dá, cada pregação que você faça, cada hino que você cante, faça de todo o coração para o Senhor, né? Porque nós servimos ao Senhor, como diz aqui em Colossenses, não servimos ao homem. E nós teremos, todos nós, a nossa recompensa, né? Então vamos ver, a obra de Deus é isso aí. O Senhor, ele sempre, né, usa, né, o tribunal, ele é um Deus justo, né? Então ele sempre, esse tribunal aqui é para se fazer justiça com respeito às obras que todos nós fizemos, né? Tem pessoas que eu vou ressaltar aqui, pessoas que cobram altos cachês, né, para pregar, para cantar e fazer tantas outras coisas, e não é um coração voluntário. Então, essas obras, né, vão ser queimadas, né, e não vão receber o devido valor, né, o devido galardão que deveria ter, né? Então, muitas pessoas, talvez com mais dificuldade, eles estão fazendo a obra de Deus e esses terão esse galardão. Então, o tribunal de Cristo é para isso aí. Não é um tribunal condenatório, mas é compensador e para provar as obras. Então, nós vamos ver ali, ó, diante da justiça e amor de Deus serão julgadas obras e não o obreiro, pois diante de Deus nada fica impune. Amém? Então, nada fica impune diante de Deus. O Senhor sempre está pronto, né, para fazer justiça. Então, nós vamos ver ali em 1 Coríntios, né, 4, 5, que nos diz a palavra. 1 Coríntios 4, 5 vai nos dizer: portanto, nada julgueis
antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Então, não é do homem, né? Se muitas vezes muitas pessoas procuram reconhecimento, muitas vezes do homem. Muitas vezes se o pastor não vai lá na frente e diz que ele levantou o muro, que ele pintou o muro, a pregação dele foi muito boa, que o louvor dele foi muito bom, né? Essa pessoa já fica triste, já quer se afastar dos caminhos do Senhor, já quer sair. Mas a nossa recompensa, o nosso louvor, vem do Senhor, né? Nós fizemos tudo para Ele. Então diz aqui, portanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então cada um, né, o Senhor somente Ele conhece o nosso coração, só ele sabe se nós fizemos de coração ou não para Ele. Então as recompensas, né, que nós vamos ter, então nós receberemos coroas, né? Então eu não vou falar muito aqui porque já tem a referência bíblica ali para você ver, né, na sua Bíblia. Então a coroa da vitória, né, que é para os que vencerem o mundo pela fé, a coroa da vida para aqueles que suportam as provações, a coroa incorruptível para aqueles que obtiveram vitória sobre a carne e ao velho homem, a coroa da justiça para os que amam a sua volta, né, para os que amam a volta do Senhor, a coroa da justiça, né, a coroa da glória para aqueles que se dispuserem a apacentar o rebanho. Quem sabe, né, você está fazendo seminário aí, quem sabe você também pode ser destacado aí pelo seu pastor aí para atender algum trabalho, até um ponto de pregação, né? Então, esta coroa da glória aqui é dada àqueles que se dispõem a apacentar o rebanho do Senhor, que ajudam, né, alguma congregação, algum lugar, né, ou até mesmo destacado para outras cidades para pregar o evangelho. Então, é a coroa da glória. E coroa de gozo para os ganhadores de almas. Isso aqui é muito importante, né? Para você que faz evangelismo. Talvez você ache assim, mas o pastor, ele não está vendo o meu trabalho, mas saiba que Deus está vendo e ele vai recompensar você. Então, tem uma coroa especial aqui para aqueles que são ganhadores de almas, né? Coroa de gozo, isso aí é importante. Então, perante Deus, nada fica sem ser julgado, né? Sem recompensa. O Senhor é um Deus justo. Então, a respeito das bodas do tribunal de Cristo, é isso aqui. Amém? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem fazer contato aí via WhatsApp comigo, que eu estou aí para responder. Logo após o tribunal de Cristo, né? Isso está acontecendo no céu, enquanto na terra está tendo a tribulação e a grande tribulação, mas nós estamos falando primeiro das coisas que está acontecendo no céu. Então temos as bodas do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro, que está lá em Mateus 26, 29, né? Mateus 26, 29. Mas eu vou estar lendo aqui o Apocalipse 19, 7. Apocalipse 19, 7 vai nos dizer a palavra de Deus assim. Apocalipse 19, 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Amém? Então vamos ver aqui, né, que agora haverá esse grande casamento nos céus, né? A igreja, quando está na terra, ela é noiva, mas agora ela vai para o casamento, ela se encontra com o noivo e ocorrerá nas bodas do Cordeiro o casamento, né, da igreja com Cristo. Então nós vamos ver aqui, vamos ler o texto. Após o arrebatamento e o tribunal de Cristo, a igreja será levada à sala do banquete, como está escrito em Cantares 2,4. O Rei da Glória entrará pelos portais eternos com a noiva. E na tradição judaica, as bodas duram 7 dias. Essa vai durar 7 anos.
pois o Senhor vai descer com a igreja para a batalha do Armagedon ou Megiddo, né? Então, depois das bodas do Cordeiro, né? A igreja já é esposa, né? Agora ela já é esposa, ela não é mais noiva, já houve o casamento, né? Bodas do Cordeiro. Então, ela vem juntamente, né, com Cristo para a batalha do Armagedon ou Megiddo, que está escrito em Zacarias 14, versículo 1 ao 5. Então, depois nós vamos olhar mais à frente o que ocorrerá nessa batalha do Armagedon. Então, haverá a celebração da ceia, né? Também as bodas do Cordeiro, Lucas 22:16. A igreja deixará de ser noiva e passará a ser esposa do Cordeiro. Então, 19:7 foi que nós olhamos agora aqui esse versículo. Então, acontece a bodas do Cordeiro, né? O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. E aí nós vamos entrar no próximo item aí que vamos falar sobre o anticristo, né? Então nós vamos, porque aí o anticristo vai ser manifestado. Logo após a igreja ser arrebatada, né? A igreja sobe para os céus, acontece o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então é manifestado o homem iníquo, né? O homem do pecado, como diz a Bíblia, né? Então nós podemos até estar já com ele convivendo, né? Pelos tempos que nós estamos vivendo, nós poderemos até já ter nascido esse homem e está entre nosso meio, nós não sabemos, mas já pode estar em nosso meio, porque ele vai ser uma pessoa, vai ser um homem, né? O anticristo vai ser um homem. Mas o que está detendo ele, como diz a Bíblia, né, é o Espírito Santo da igreja que está aqui. Então, logo após, né, logo após o arrebatamento, a igreja sobe, aí o anticristo ele assume. Então vai dizer assim, a trindade satânica, Satanás antipai, o anticristo, né, que é o antifilho, e o falso profeta, anti-Espírito Santo, né? Então nós vamos ver que esse falso profeta aqui vai ser o que vai reger, né, a religião universal. Muitas pessoas eles falam sobre a Igreja Católica, sobre o Papa, mas nós vamos ver também que está existindo uma perseguição muito forte pela região dos muçulmanos, né, o Islã. Então está havendo uma perseguição muito forte com respeito também aos cristãos. Então, pode também ser, né, vindo também dessa religião que hoje tem tomado conta de vários países do mundo. Eles tomaram conta praticamente de todas as nações, eles estão infiltrados em células nessas nações e eles estão tomando conta. Então, tem um Paquistão, né, parece que é um país, é o país do Islã, né? 90% das pessoas são islâmicas. Então nós temos que ver também isso aí. E ele vai ser esse que vai ser o líder religioso desse período. O anticristo será dotado de poderes sobrenaturais dados pelo próprio dragão Satanás a ele. Então Apocalipse 13:2 vai dizer, né, que o próprio diabo vai dar esses poderes para o anticristo. Então 13:2 diz assim, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então o anticristo vai ser alguém que vai ter grande poder, não somente poder na esfera econômica, política, mas também será um poder de fazer milagres, né? Então ele vai ser adorado como um Deus pelos ímpios, pelas aquelas pessoas que ficaram neste mundo, né? Então o anticristo ele vai ter esse poder também de fazer milagres. O anticristo será um homem dotado de sabedoria, fará milagres, aparentemente será a solução para os problemas do mundo, pois com o evento do arrebatamento ficarão casas, empregos e tantas outras coisas deixadas pelos crentes,
e serão distribuídas pelo novo governo mundial, trazendo às pessoas que ficarem uma falsa paz e prosperidade, né? Então a Bíblia diz que quando ouvires falar de paz, de segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Então, quando as pessoas, né, no início da tribulação, as pessoas estarão felizes, estarão alegres, pensando, né, que agora é chegado o governo mundial, com paz para todos eles. E então as pessoas se sentirão, né, estabilizadas, terão as suas casas, porque vai sobrar muita casa aqui, muito terreno, muito carro, né? Os cristãos vão deixar, abandonar este mundo aqui, vão deixar tudo aqui. E então vai ficar um pouco mais fácil, né, para Satanás administrar, iludir, enganar essas pessoas. Então, as pessoas vão se sentir seguras, né, com esse novo governo, que aparece o anticristo, né, com apoio total, né, político, financeiro, e aí vai ser maravilhoso, as pessoas vão se sentir maravilhadas. Mas em seguida já vai começar os flagelos, né, os ais, e aí começa também a tribulação. Então diz aqui, o que detém até o presente momento é o Espírito Santo e a igreja, que está escrito em 2 Tessalonicenses 2,7, que após dada a permissão por Deus, a sua ação, então começará o dia do Senhor. Então, é somente, né, após a igreja subir que essas coisas acontecerão. Por isso que eu digo para você, faça um esforço, né? Hoje é de graça, né? A graça de Deus está super abundante sobre nossas vidas. Não deixe, né, o inimigo lhe afastar dos caminhos do Senhor, lhe tirar dos caminhos do Senhor, para que você não venha passar, de repente venha a ter que batalhar pela sua salvação na tribulação, na grande tribulação. Esse período vai ser incrível, vai ser difícil as pessoas receberem, né, a salvação, porque será um momento de prova, um momento que realmente você vai ter que mostrar se a sua fé, né, se você tem realmente convicção de que você quer ser salvo. Se você for marcado, né, pelo número da besta, 666, aí já a condenação está sobre a tua vida. E aí não existe mais como você ser salvo. Então você vai ter que lutar, né, contra o governo do anticristo, porque você não vai poder comprar, não vai poder vender, você não vai poder ter uma assistência médica, né, porque tudo estará sob domínio do anticristo. Imagina, hoje em dia, né, a gente tem uma dor de dente e é algo insuportável, né? Quando a gente tem uma dor de dente é horrível. Imagina você estar com dor de dente, não poder comprar remédio, né? Não poder ir num dentista para tirar o seu dente, né? Então vai ser difícil, né? As pessoas vão se render, né, pela dor que sentirão. As pessoas vão ter plena consciência de que negligenciaram, rejeitaram a salvação em Cristo, né? Neste período que nós estamos vivendo, que é o período da graça, né? E que era tudo bem mais fácil, mas aí as pessoas resolveram ficar no pecado, não quiseram renunciar a certas coisas, né? Que tinham para arrumar nas suas vidas e pagaram para ver, né? Como eu sempre digo, tem pessoa que está aí dizendo assim, eu vou pagar para ver, mas vai ser muito difícil, né? Se você ficar para esse período, vai ser difícil você ser salvo. Então, eu digo para você, né? Aceite hoje, né? Conserta a tua vida e que nesse período aqui vai ser muito difícil. Enquanto a igreja vai estar no céu, né? As pessoas vão estar aqui sofrendo. Então, aqui vai nos dizer, o anticristo irá fazer aliança com Israel durante 3 anos e meio. Daniel 9:27 vai estar escrito, né, que o anticristo ele vai fazer uma aliança com Israel. Você tem aí na sua Bíblia, aí você pode verificar. Então vai ser um período, né, de 3 anos e meio. Então o anticristo irá fazer aliança com Israel durante 3 anos e meio.
conforme Daniel 9:27, exigirá a adoração e a marca da besta, sinal, nome ou número, na mão direita ou na testa, sob pena de morte, para quem desobedecer. Né? Apocalipse 13:12. Vamos ver o que diz Apocalipse 13:12. Vai nos dizer assim: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Amém? Então, do 12 ao 18. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e dissesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então nós vamos ver todas essas restrições para aqueles que não deixarem ser marcados. Então nós vamos ver que será algo muito difícil, né? Então vamos ver aqui no nosso texto. Não sendo possível as pessoas comprar ou vender sem a devida marca. O número é de homem, é 6, pois no sexto dia o homem foi criado. Aqui o 6 é o diabo, né? O 6 é anticristo e outro 6 é o falso profeta. Então nós vamos ver. Agora apareceu o anticristo, né? Com todo esse poder dado pelo diabo. O diabo lhe dá poder, aí já está a marca da besta, né? 3 anos e meio, o Israel ele vai aceitar, né, o domínio do anticristo. Ele também vai entrar nessa jogada, ele vai fazer essa aliança. E como Israel é uma nação perseguida, né, vários países, ninguém gosta de Israel, né, todo mundo praticamente luta contra os israelitas, né, os judeus, os países árabes, né, querendo tomar Jerusalém. Então o anticristo também vai fazer, né, esse acordo aí, e as nações, vai haver esse acordo de paz. Então Israel vai entrar nesse jogo aí, esses 3 anos e meio. Mas aos 3 anos e meio, Satanás, né, vai querer sentar no trono em Jerusalém, e aí os israelitas terão seus olhos abertos, e aí vão se opor ao governo do anticristo, né? Então eles vão se opor, e aí vai começar uma perseguição aos judeus. Então vamos ver aqui, tribulação. 3 anos e meio. Esse período será o momento de Deus tratar com Israel, até eles reconhecerem que o Messias já veio, e eles negligenciaram a salvação, né? Então esses 3 anos e meio será o período, né, para que Deus venha tratar com Israel, para que os olhos de Israel venham ser abertos, né, porque até o presente momento, né, se você for ver, se você vai a Israel, né, eu já tive essa oportunidade de ir a Israel, e você fala ali para os judeus, dizendo que Jesus, ele veio e que morreu na cruz para salvar, mas eles não creem dessa forma, né? Eles têm Jesus como um profeta, né? Como Abraão, como Isaac, como Jacó, né? Eles respeitam tudo, eles têm,
mas eles não têm ainda Jesus como Messias, né? Porque eles esperam que o Messias venha de um modo soberano, né? Que venha colocando, né, o mundo em ordem, que venha... Por isso até mesmo que eles entram nesse jogo, nesse acordo com o anticristo, né? Porque o anticristo ele vai ter um pouco dessas características, né? Mas são características de engano, né? Ele vai enganar nos primeiros momentos, mas logo após Israel verá que é engano. Por isso Israel quebra esse pacto, né? Então nós vamos ver que aí nós vamos ver que o Senhor, né, vai começar a tratar com Israel. Os olhos de Israel vai ser aberto e aí eles vão ver que o Messias já veio, que eles mataram o Messias, né? E aí o Deus vai tratar. Então esse período da tribulação, da grande tribulação, é para que Deus trate com Israel, né? Então fica bem claro para você. Então haverá também salvação, haverá salvação também. Vai ter bastante gente, né, também que vai ser salvo, porque as pessoas verão que é a última oportunidade que eles têm de serem salvos, né? Então as pessoas também irão, muitos deles se arrepender, embora com dor e com sofrimento, né? Eles irão receber a salvação. Aí já é por dor, né? Então, Romanos 11 diz assim: digo-vos porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, de descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Que Paulo falando, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas, derrubaram teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que ele diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois também agora nesse tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Então, né, segue aqui o texto, aqui eu não vou ler todo, porque senão vai ficar muito extenso, né? Então, nós vamos ver que os olhos, né, de Israel estão fechados, né, para ver aquilo que o Senhor veio fazer, né? Nunca pensavam eles que o Messias viria de um modo tão humilde, né? E ele veio e virá novamente, né, em socorro da nação escolhida, né? E virá novamente em socorro de Israel. Então nós vamos ver aqui, né? Então os 3 anos e meio. Então essa aqui nesses 3 anos e meio haverá uma falsa paz, né? As trombetas anunciam os flagelos, né? Sobre a terra, os selos abertos e as taças da ira de Deus são derramadas. Aí, após o período da tribulação, os 3 primeiros anos e meio, né? De um total de 7 anos, aí entra a grande tribulação. Então diz assim, ó, nesse período haverá salvação em massa, embora as dificuldades, né, que eu relatei aqui para vocês. Então, né, Deus prepara. Aqui hoje a igreja está pregando o evangelho da graça. Hoje nós pregamos o evangelho da graça. Por graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, Israel irá pregar o evangelho do reino, né? Então, na grande tribulação, Israel prega o evangelho do reino. Então vamos ver aqui os 144.000 judeus, né? 12.000 de cada tribo, né? Irão pregar o evangelho nesse período. Então Apocalipse 7:4 vai dizer: sairão pelos 4 cantos da terra pregando o arrependimento
enquanto as duas testemunhas do Antigo Testamento que a Bíblia não revela, apenas estudiosos presumem ser Elias e Enoque os únicos a não passarem pela morte. Então haverá essas duas testemunhas, né? E nós sabemos que Elias e Enoque, né, não passaram pela morte, né? Como todo ser humano passa pela morte, eles foram transladados, né? Foram arrebatados. Então, provavelmente seja Elias e Enoque, né? Que serão essas duas testemunhas. Então, Apocalipse 11, do 3 ao 12. Estarão em Jerusalém, né? Eles vão estar pregando em Jerusalém. Um anjo eleito também irá pregar. Haverá um anjo também encarregado de pregar. Será o maior, mais intenso e efetivo movimento de evangelismo de todos os tempos. Amém? Então vai ser, o evangelho vai ser pregado, né, a todas aquelas pessoas, né, que não creram, né? Então o evangelho vai ser pregado. Então vamos ver Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Vai nos dizer aqui a palavra de Deus. Marcos 16, 15 vai dizer assim: e disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Amém? Então esse evangelho vai ser pregado também pelos judeus. Que maravilha a gente ver a palavra de Deus se cumprindo. Nesse período da grande tribulação, que vai falar sobre os gafanhotos, né? Apocalipse 9 fala sobre os gafanhotos. Esses gafanhotos aqui que fala são demônios que estão no abismo, né? Não são animais mesmo, gafanhotos, né? Porque você vai ver todo o texto ali, você vai poder entender, né? A ação dos gafanhotos, né? E esses gafanhotos são demônios que irão sair para atormentar as pessoas na grande tribulação. As pessoas que servem a Deus não serão atormentadas, porque eles serão selados, eles serão marcados. Então essas pessoas não serão atormentadas por esses demônios, né? Somente as pessoas que têm a marca da besta. Então vai dizer aqui, a morte vai tirar férias por 5 meses. As pessoas pedirão a morte e não poderão morrer. Apocalipse 9, 5 e 6. Os flagelos são tanto que aqueles dias serão abreviados, né? Como Mateus, né, 24, 22. Vai nos dizer que vai ser tanto e intenso, né? Aqueles dias ali, vai ser tão difícil, né? A Bíblia diz que as pessoas pedirão aos montes que caiam sobre si e esses montes não vão cair, né? As pessoas vão pegar um revólver, vão querer se matar por causa dessa opressão toda desses demônios que vêm do abismo e a bala não vai surtir efeito, não vai matar, a morte vai fugir, né? Por 5 meses será um grande tormento. Então a Bíblia vai nos dizer em Marcos 24, 22, vai dizer assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então serão dias dificílimos, né? Por causa dessas pessoas, né? Para essas pessoas aí que estarão na grande tribulação. Então nós vamos ver, né? Que vale a pena a gente ser fiel a Deus, renunciar a muitas coisas, para que a gente possa ter a salvação em Cristo. Então, depois da grande tribulação ali, então o último item diz assim: acontecerá após a grande tribulação a ressurreição dos mortos em Cristo. Desse período, conforme Apocalipse 20, de 1 ao 6, os mesmos irão reinar com Cristo no milênio, né? Então, isso é maravilhoso, né? Então, os mortos, né, desse período da grande tribulação, essas pessoas vão ressuscitar, né? Vão se ressuscitar e após esse período, né, vai ter, agora nós vamos entrar na próxima aula, né, que eu vou deixar para vocês depois,
vou fazer para você depois. Vamos entrar na Batalha do Armagedon, né? E depois nós vamos entrar no milênio. E aí vocês vão ver, né, todas essas maravilhas. Então, a gente vendo aqui essa situação, né, que nós falamos então hoje, na nossa aula aqui, nós falamos do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, né, que estará acontecendo no céu após o arrebatamento da igreja. Enquanto que na terra vai acontecer a tribulação e a grande tribulação e o surgimento do anticristo, né, com todo esse poder que ele vai ter, né. Então, Israel vai ser enganada, né? Vai fazer essa aliança, conforme está escrito em Daniel. Ele vai entrar também nesse jogo. Mas depois, nos 3 anos e meio, os olhos de Israel também vão ser abertos, né? Eles vão ver que não é realmente o Messias, que eles estão participando de um engano, né? Porque ele vai se assentar no trono em Jerusalém. E aí vai romper o seu tratado, né? O seu acordo com o anticristo. E aí começa uma grande perseguição também ao povo judeu, né? Então os judeus eles vão pregar o reino, o evangelho do reino, enquanto nós hoje pregamos o evangelho da graça. Então nós vamos ver, né, as maravilhas de Deus. Então que você possa ser edificado, né, com mais essa aula. E se você tiver alguma pergunta, você pode fazer no privado, que eu vou responder com muito prazer, muita alegria no meu coração. Espero que os irmãos estejam possam aprender, né? E que eu tenha explicado com clareza esses assuntos. É muito complexo mesmo, mas eu digo para vocês, né? Que mais é a título de conhecimento, né? Esses outros itens que a gente está falando aí, porque a gente quer que vocês sejam salvos já, né, no arrebatamento, né, pelo arrebatamento, ou se morrermos, possamos estar com Cristo, né? Então, batalhe, né, para que você não venha passar por esse período aí, que vai ser muito difícil, e que Deus venha nos abençoar e nos guardar de todo mal. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.